Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia e boa tarde. Mais um episódio Frontalizados com o host aqui, o Anderson. E hoje um convidado ilustre, né, Anderson? Pois é, e aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo, nossos amigos frontalizados que estão nos acompanhando aí. Hoje nós temos a honra e o prazer de receber um grande amigo, e desde da época da residência, o principal motivo dele estar aqui é porque ele é nosso amigo, né? Mas, assim, Isso eu não tenho dúvida que é esse, que é amizade. o professor doutor Humberto Castro Lima Filho. Humberto, ele é coordenador do curso de medicina da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e é diretor da Regional Nordeste da ABEM, da Associação Brasileira de Ensino Médico. Falei certo, Humberto? De educação E médica, né? de Educação Médica, perdão, de Educação Educação Médica. médica. E o mais importante é que foi meu R+ também durante a residência. Foi meu R+ também. Eu era residente, ele estava no vídeo EG. Então, assim, mas é uma pessoa super gabaritada e Humberto, você deve já saber que o motivo que você está aqui para falar com a gente é para comentar aí o assunto das últimas semanas. Para quem estiver ouvindo esse episódio no futuro, a gente está gravando em 29 de janeiro de 2026 e há poucos dias atrás saiu o resultado do ENAMED, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Humberto, seja bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo e por ter topado falar aqui com a gente. Me conta aí, o que é esse ENAMED, rapaz? O que foi isso? Bom, antes eu tenho que agradecer a vocês assim por esse convite, assim, é uma honra mesmo estar aqui, e eu não tenho dúvida que o que me qualifica mais é a amizade. E aí, a amizade como uma das formas de amor mais elevadas, né? Então, se a gente tem um amor, aí tem André Comte Sponville, que tem um amor erótico, que é o Eros, né? O amor da amizade, que é a filia, e a ágape, que é a caridade. Então, talvez tenha um pouco de filia e ágape aqui de vocês, de me dar esse espaço, assim, e de Boa, poder estar excelente. esses momentos com vocês, assim. Excelente. Aí, aí, aí só um instantinho, primeiro você falava que eu era erudita, e o cara Aí. começa citando Sponville, né? Então, agora você está vendo como é que É, é outro é aquele patamar. ditado que você tem que se cercar de pessoas inteligentes para você começar a absorver um pouco, né, Anderson? Eu já estou bem servido, viu? Mas é isso, assim, assim, uma admiração profunda por vocês dois também, assim, dessa construção da nossa identidade profissional juntos, né? Então, de neurologistas que somos. Mas e esse assunto aí, que é da formação médica, que de fato interessa a todo mundo, né? Então, a todo mundo. Então, a medicina é anterior aos médicos, né? A gente é um instrumento da medicina, a gente tem que colocar a gente também nesse lugar. Interessa a sociedade, né? Sim. Interessa a todas as pessoas, enfim. Então, acho que é importante que a gente tenha aqui. É, em relação à formação médica, Anderson, inclusive eu vou já entrar no ENAMED, mas uma coisa que me ocorreu agora nessa conversa nossa sobre a cultura e a erudição, não acho que seja erudito assim, não, mas aí eu vou citar um outro cara, assim, que é Abel Salazar, que é um médico português, que tem uma frase conhecida, assim, que é: o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Né? Medicina Então, só. assim, daí que uma formação médica exige uma formação ampla, que transcende e muito nas atividades, as habilidades motoras, a competência diagnóstica, e exige aí uma competência, e esse termo aí que tem uns 20 anos também, que toma competências humanas e humanísticas mesmo, e isso tem que se adquirir, é parte, né, necessária da formação médica. E aí eu vou linkar com o ENAMED, que é uma avaliação de conhecimentos específicos médicos, né? E que é muito importante, obviamente, o conhecimento teórico é importante, mas não é exclusivo. E hoje em dia, no contexto da educação médica mundial, tudo se fala muito no ensino por competências, talvez vocês já devam ter ouvido um pouco esse conceito. Aí tem diferentes conceitos de competência, mas um que a gente utiliza é um de Perrenot, que diz que competência é a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes
em situações específicas, então, dentro de um contexto, para solucionar um problema. E o médico tem uma série de contextos em que ele tem que atuar e uma série de problemas que ele tem que solucionar, e o conhecimento sozinho não basta para isso. E o ENAMED mede conhecimento. Né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender, que é uma prova de conhecimento. E quando a gente fala e usar o termo proficiência para essa prova, se o indivíduo é proficiente ou não, eu acho que tem que ser usado com muita cautela. Eu discordo disso, porque a proficiência médica envolve muito mais do que exclusivamente conhecimento. Então, falta uma parte, assim, não tem nenhuma garantia de que os médicos ditos, né, proficientes agora sejam de fato proficientes, e não tem, por outro lado, também a garantia de que aqueles que não foram bem não sejam, porque é uma prova única, isolada e pontual. Mas tem uma grande importância, e, sobretudo, uma importância, nesse momento, assim, de mobilização e de visibilidade da formação médica. Então, do ponto de vista bem objetivo, assim, o ENAMED é uma prova teórica, de múltipla escolha, que envolve 100 questões, né, que a gente tem aí, foram 5 questões. Ele é um herdeiro do ENAD, que é o sistema de avaliação que, para todos os cursos de ensino superior, os alunos têm que ser submetidos, não só medicina, mas todos os cursos da área de saúde e das outras áreas, então, sistematicamente, a cada 3 anos. Então, a gente já teve outras versões anteriores do ENAD de medicina em outros anos, mas a mudança agora que a gente teve em 2025 é que o ENAD de medicina passa a ser anual e ele passa a ser vinculado com o ENARE, que é o Exame Nacional para Acesso às Residências Médicas. Então, é uma matriz igual, né, a do ENAD, e semelhante à do Revalida, que é o teste que os médicos formados no exterior têm que fazer para revalidar seu diploma, que é mais completo no sentido em que você tem uma avaliação teórica, mas tem uma avaliação prática também. Tá bom. Mas o ENAMED passa a ser anual, e com a divulgação desses resultados com uma presteza muito maior também, né? Então, foi em outubro que ele aconteceu, e a gente tem os resultados agora. E a forma de conceituar, de classificar as escolas mudou também. Antigamente era dependente da média nacional dos estudantes, e era o comparativo da média nacional, da média da escola com a média nacional, enfim, com os cálculos complexos. Agora a coisa é mais simples e mais interessante, eu entendo. Então, o que classifica? O que é um conceito que é de 1 a 5, 5 sendo o conceito máximo, e 1 conceito mínimo. E isso, assim, o conceito máximo é aquela escola em que mais de 90% dos seus estudantes tiveram um percentual de acerto superior a 60%. E esse 60% não é uma prova absurdamente difícil, não é uma prova média, assim, e esse 60% não é arbitrário, esse é um número que está aí internacionalmente sendo utilizado. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre teste de progresso, que é uma avaliação muito interessante também, residências médicas têm adotado essa estratégia também. Então, está dentro do padrão. E as escolas, então, a gente imaginar assim que as escolas que têm conceito 5 têm uma garantia de que mais de 90% dos seus estudantes têm conhecimentos adequados para a formação. O que é considerado adequado aí? Na verdade, são conceitos acima de 3, né? Então, 3 é satisfatório, né? O 4 é um conceito bom, muito bom, e o 5 está aí próximo da excelência. E o conceito 1 e 2, que são os que são considerados insuficientes, ruins, e que precisam de uma intervenção nesse sentido. E a gente teve 1/3 das escolas aí brasileiras com conceito 1 e 2, o que gera uma preocupação, né? E gera uma grande mobilização. Aí, eu vou até já terminar, mas para a gente pensar aqui, o problema da educação médica brasileira é porque a gente tem muita escola, é esse o problema que existe, ou é a qualidade das escolas, né? E, obviamente, na gestão, quando a gente tem uma coisa assim, a gente sabe que quantidade, qualidade e custo é um triângulo, e que, se você aumenta a quantidade sem aumentar o investimento e o custo, assim, a qualidade cai, né? Então, tem essa regulação, e a garantia, o interesse de toda a sociedade deve ser pela formação de médicos e médicas. Hoje em dia, como a feminização na medicina está aí presente, 70% dos formandos, 60% a 70% são mulheres, né? Tem que ser médicas e médicos com qualidade para atender a população com segurança. Legal. Posso, Anderson? Eu queria
eu recebi, só pegando o gancho aí do que você falou pouco tempo atrás, um dia ouvi uma definição entre a diferença de inteligência e sabedoria, né? Inteligência é ter conhecimento e sobre, enfim, determinado assunto ou diversos assuntos, né? E a sabedoria seria como aplicar esse conhecimento, né? Olha que interessante. E é justamente o que você falou, né? Talvez uma prova isoladamente não meça o indivíduo como um todo, né? Mas eu tenho uma pergunta, não sei o que o Anderson ia comentar, e eu queria saber de você, Humberto, depois do que o Anderson for falar, o que a gente poderia fazer frente a um resultado como esses do ENAMED? Me refiro, obviamente, às escolas médicas que foram nota 1 e 2, né? É. Isso é o que mudou agora. Posso, Anderson, já? Que eu acho que isso Era muito só emendar. provavelmente. Essa prova ela é Ah, feita desculpa. em que ano da faculdade? No sexto ano, Sexto ano. né? Não, era E só aí, isso. E aí vai lá. entendendo, isso é interessante. Então, é o último, o que são os alunos concluintes, o que o MEC chama de alunos concluintes. Então, são os alunos que estão no último ano. Mas, hoje em dia, a maior parte das escolas é semestral, inclusive. E seus currículos são construídos semestralmente. Então, a gente tem aluno, né, que fez o ENAMED em outubro do ano passado, né, e que só vai sair no meio desse ano agora, que estavam lá no 11º semestre. Então, a depender como o currículo da escola esteja construído, esses alunos que estão no 11º semestre não tiveram acesso a todas, ou toda a oportunidade de treinamento que os alunos do 12º semestre. Então, tem essa coisa que a gente acha que tem que refletir. Mas, obviamente, eu acho que, considerando que é uma prova bem feita, né, eu avalio como sendo bem feita, não é uma prova absurdamente difícil, é esperado que os alunos aí do último ano, independente do momento que eles façam, eles sejam capazes de ter mais do que 60%, né? Então, acho que é esse caminho. Mas De, aí, bom, desculpa, continue. não, fale. Não, porque eu ia pegar o gancho que assim, você mencionou aí, a prova ela avalia só mesmo digamos assim, o conhecimento técnico, mas a discussão aqui está indo para o lado assim, tipo, a gente não consegue diferenciar só com base na inteligência, na sabedoria ou na competência, o cara tem o conhecimento, mas não sabe aplicar. E aí eu ia emendar com a pergunta que é o seguinte, como é que você faz para pegar um cidadão que quer ser médico, entra lá na faculdade cru, e aí depois 6 anos, e aí ele sai médico? Como é que é esse processo, assim? Sai, né? Então, assim, e sai, a depender do país, com a possibilidade de atuar ou não, né? Então, a gente tem um parâmetro. Agora, só retomando a questão da avaliação que Freua comentava, assim, então, a gente tem, ao avaliar, é importantíssimo avaliar, e aí a gente diz que a avaliação, então se usa aí o dito em inglês, né, que por vezes the tail that wags the dog, né? Então, é o rabo que abana o cachorro. Então, a avaliação é o final, e a avaliação tem o poder de modificar o currículo, de modificar a formação, então ela é muito importante nesse sentido. E quem está fazendo a avaliação, aí a gente pode entrar na coisa do exame de proficiência proposto pelo CFM, influencia, e quais são os interesses de fazer isso ou não. E avaliar, mas a gente tem várias estratégias de avaliação. Essa a gente está falando de avaliação de conhecimento por uma prova escrita de múltipla escolha. Você pode ter avaliação de conhecimento por uma prova discursiva aberta. Mas a gente pode avaliar a habilidade clínica. Então, tem os OSCEs, que é o Objective Clinical Examination, né? Então, a gente tem estratégias. Tem as EPAs, que avaliam as competências. A gente pode avaliar a atitude com escalas de atitude, mesmo que medem profissionalismo. Então, tem essa possibilidade. Mas, obviamente, numa escala brasileira, continental e do número de médicos, quanto mais apurada é a avaliação, assim, mais cara ela é. Então, passa por uma viabilidade que é esse contexto. E aí, eu acho que quando a gente pensa assim, poxa, por que? A gente tem que pensar, por que existe uma faculdade de medicina? Qual é o objetivo de uma faculdade de medicina? E essa discussão é uma discussão histórica, inclusive, assim. Então, recentemente, eu participei aqui de uma roda de conversa de um livro publicado por um ex-reitor da UFA, que é o professor Naomar, que é um médico, né, da saúde coletiva, em que ele reestuda a história de Cabanis, que é um dos grandes reformadores do ensino médico francês no período pós-Revolução Francesa. E a condição que se colocava ali naquele momento, assim,
qual é o sistema de saúde, ele reformou o sistema de saúde também, junto com os outros revolucionários, qual é o sistema de saúde e qual é a formação médica que a França, pós-revolução, precisa. Então, para que a gente tem faculdade de medicina? Assim, em princípio, é para atender as necessidades de saúde do nosso país, né, da nossa população, no nosso sistema de saúde. Né? E aí eu acho que a gente tem que se orgulhar do maior sistema universal de saúde, que nos formou, né, em um hospital de excelência reconhecido mundialmente, e o SUS é reconhecido mundialmente. Eu estou falando aqui do Hospital das Clínicas de São Paulo, mas em outras experiências, em outros locais que a gente teve, que continuamos atuando, né, no SUS, e o reconhecimento de que a educação médica brasileira tem um valor e uma importância internacional muito grande. Então, tem a professora Patrícia Tempes, que foi agora premiada internacionalmente no Instituto Karolinska como uma pesquisadora e uma produtora em ciência, que é professora da USP. A gente tem o maior teste do progresso do mundo. Então, o teste do progresso é uma avaliação cognitiva, igual um teste de múltipla escolha que se faz, que se aplica a mesma prova para todos os períodos do curso. Então, o cara do primeiro semestre faz a mesma prova que o cara do 12º semestre. E aí, para a escola, é importante ver que o cara que entrou, ele progride. Então, a nota, obviamente, dos indivíduos lá que estão no 12º semestre tem que ser superior ao dos ingressantes. E essa, em média mundial, assim, a média dos concluintes é de 60% a 70%, e dos ingressantes de mais ou menos 25%, que é o que eles acertam, tem um acaso e tem outra coisa. Então, a gente tem que ver essa aprovação. Então, na minha perspectiva, assim, na perspectiva brasileira, isso está posto assim, formar um médico, tem que entender para que a gente está formando a médica e o médico, e aí ele tem que estar vinculado ao seu sistema de saúde, às necessidades de saúde local. Então, e isso tem aí a questão da responsabilidade ou da responsabilização social, que é muito valorizado internacionalmente, e que várias escolas brasileiras são modelos também de responsabilização social, porque tem um sistema de saúde que, por si só, é uma demonstração enorme de responsabilização social. Então, para formar um bom médico, uma boa médica no Brasil, na minha perspectiva, assim, tem que entender muito bem qual é o sistema de saúde que a gente está inserido, esse contexto. Então, contextualizado, quando eu falei da competência, a gente tem que saber e formar desde o início, nessa perspectiva dos problemas, dos grandes problemas. E aí tem várias metodologias, tem comparações entre o ensino tradicional, que é aqueles... Então, só outro resgate histórico. Como que se aprendia medicina lá, pré-Revolução Francesa, ou pré-Renascimento, então assim, como que era acompanhando pré-universidades, né? Então, você era acompanhando era o shadowing, que é uma metodologia que se usa hoje em dia, assim. É o cara que é a sombra, é o aprendiz, que está ali do lado e vai acompanhando ali, observando. Até no juramento hipocrático, né? De certa forma. Então, assim, tinha obrigação, aí a medicina continua sendo hereditária, e aí eu queria até já tocar nesse aspecto, assim, que eu acho que a verdadeira transformação da medicina no combate à desigualdade que a gente passa é que o acesso, e hoje em dia houve uma ampliação do acesso por um excesso de vagas, inclusive, nesse contexto, mas continua sendo. Hoje em dia, 80% das vagas, 70%, 80% das vagas estão na rede privada, com tickets médios, para falar aí, assim, de 10 mil reais. Né? Quem é, no Brasil, que pode pagar? Então, o processo seletivo para medicina no Brasil passou a ser um processo seletivo financeiro. Quem tem dinheiro, paga. Antigamente, era quem tinha dinheiro também, porque era quem podia ter uma formação anterior muito qualificada para enfrentar um processo, então, que estava nas melhores escolas privadas, para enfrentar um processo seletivo muito duro. Vem a política de cotas, que desconstrói isso um pouco, mas, por outro lado, há uma ampliação da rede privada, e aí a elite financeira continua tendo acesso a esse local de poder, que é a autoridade médica. Agora, veja só, esse é uma bolha, tem uma bolha aí, né, e parte da crise da formação que a gente se refere se deve a essa ampliação das vagas e a falta de um processo seletivo adequado e essa manutenção do processo seletivo por uma questão financeira. Hoje em dia, sobram vagas em escolas de medicina.
sobram vagas. Na nossa cidade aqui, Anderson, nossa, porque você já é baiano, né? Tem curso que não completa vaga. E é uma luta por captação de alunos, porque o interesse dessas escolas não está na formação, assim, dos grandes grupos. Então, isso foi transformado num grande grupo, num grande interesse mercadológico mesmo. Exploram as vagas do curso de medicina como se fosse commodity, né? Então, o que interessa é o valor da vaga na bolsa, para comprar e vender. E as escolas vão passando de mão em mão, como é o movimento das grandes redes médicas também, enfim. Então, tem que ser, na minha perspectiva, assim, formar no SUS e para o SUS, no contexto. E aí a gente pode usar, eu retomando, abri um grande parênteses aqui, mas vou voltar à formação que era do aprendiz que acompanhava. Depois a gente tem uma formação dita tradicional, que é da sala de aula, com leitura e palestras, e numa estratégia muito passiva, mas que funcionou durante muito tempo. E nas últimas décadas, Nós tivemos esse padrão, esse fomos, modelo, né? e Sim. continua tendo seu valor. Eu acho que isso a gente tem que entender, que não perdeu, assim, isso funcionou, mas tem seus defeitos, mas tem incrementos. E aí a gente teve um movimento aí nos anos 2000, anterior a isso, na década de 90, talvez, lá, com a coisa das metodologias ativas, com a ciência educacional. E aí a gente tem que falar de outro grande marco da educação mundial brasileiro, que é Paulo Freire, e um grande influenciador nessa questão das metodologias ativas, na coisa dialógica, e que vai e volta, e que influencia o ensino, todo o ensino, toda a educação mundial, mas uma outra figura importante, baiana, aí, que é Anísio Teixeira, um outro grande educador, então, que entendem de pedagogia e educação e que influenciam, né, a educação mundial. E as metodologias de ensino ativo, em que tira, se dizia antes lá do professor, como sendo o sábio no palco, né? Então, assim, e o lugar do protagonismo e da centralidade no professor e na autoridade. Isso se mantém ainda em algum aspecto, né? E a vaidade, né, dessa que está lá, e se tira isso e se desloca para a centralidade para o estudante, como protagonista do seu aprendizado, como a necessidade de estar ali num aprendizado ativo. Aí a minha visão, um pouquinho assim, é de que não é o foco, os projetos pedagógicos do discurso sempre vê assim, é o foco no estudante, porque é o que está escrito lá, é foco no aluno, mas o foco não pode ser no aluno. O foco tem que ser nas relações, é nos pontos de contato, é na relação estudante-professor, na relação estudante-paciente-professor, estudante. Então, a gente tem que colocar isso dessa forma. Então, obviamente, aí vem as metodologias do PBL, que é uma metodologia ativa, que virou um método de ensino, mas uma filosofia educacional também, né, que tem, e isso foi adotado por muitas escolas, enfim. Hoje em dia tem idas e vindas, então, hoje em dia a gente fala de um currículo blended, se quiser híbrido aí, assim, mas no sentido de que mistura metodologias tradicionais e metodologias mais inovadoras, inclusive entendendo que as pessoas têm diferentes formas de aprendizado, né, e perfis de personalidade de aprendizado, inclusive, então a gente tem que ampliar. Mas eu acho que tem que ter em todo o currículo, na construção, e currículo é tudo que se desenvolve numa escola, né? Saber qual é a intencionalidade. E ela está explicitada no projeto pedagógico. A intenção, aí, assim, da escola em que eu trabalho, do curso que eu coordeno, assim, é formar no SUS e para o SUS. E para essa transformação. E a gente vai usar essas estratégias. Tem uma coisa sempre que se... Aí, a coisa tradicional que a gente for pensar assim, é que vem primeiro a teoria e depois a prática. Isso funciona e funcionou. Mas será que é a melhor estratégia? A gente, às vezes, inverte. Então, e, na verdade, a construção científica, a teoria, vem depois da prática. Muitas vezes, na construção científica, a gente elabora depois de ver e de experimentar. Então, assim, a gente tem aprendizado baseado na prática. Né? Então, assim, que é isso. E a teorização a partir da prática. Isso é contextualismo. Se a gente chegar assim... Ó, e aí, essa dissociação das ciências básicas, e todos nós aqui experimentamos, assim, poxa, a bioquímica, né, e a prática. E a gente vê lá, aí isso é Anísio Teixeira, vou tomar aqui lá, de 1950, sei lá, ele falava isso, né? Como é que as escolas tradicionais ensinam uma criança o que é um gato? Elas pegam a unha do gato e mostram assim, ó, essa aqui é a unha do gato.
Aí mostra o pelo do gato, e diz, isso aqui é o pelo do gato. Mostra o rabo do gato, mostra o focinho do gato, uma coisa de cada vez, e depois quer que o aluno, sozinho, junte o gato para fazer um gato. Como é que na vida a gente aprende? Como é que a criança na vida ela aprende? Ela vê o gato, se mostra o gato completo para ela. No começo ela não vai entender direito assim, mas ela vai aprender o que é um gato. E depois ela vai estudar as partes. Então a ideia do contexto e do big problem, ou do big picture aí, dessa visão. Inclusive para motivar, porque e aí a gente percebe assim, né, vocês que trabalham com genética, tudo assim, poxa, ó, a biologia molecular que tinha lá no primeiro semestre não fazia o menor sentido. Aí, na minha concepção, se a gente fosse ver utópica, isso tem um movimento, Harvard faz um movimento, essa coisa da prática, dessa importância do cenário global, assim, do envolvimento desde do início com a comunidade, tá aí, assim, aí eu gosto de pensar assim, numa inversão completa do currículo. Se a gente fosse pensar assim no mundo ideal, assim, era começar pelo internato e E aprofundar nas terminar na ciências. aula de bioquímica. Então, é a inversão do currículo total. Assim, isso é uma provocação que a vida. Mas se a gente fosse ver isso, a gente está voltando lá para aquela coisa do shadowing que eu falei do aprendiz que está acompanhando e depois ele vai utilizar. E aí, cada escola, eu acho que. Desculpe, é que eu vou também Não, emendando. a gente gosta de ouvir ouvir você falar É um agradabilíssimo, pelo amor privilégio. Não, Eu é tenho. porque eu queria. Fala, Anderson, fala. Desculpa, se eu entendi bem, aí você apontou um descompasso. Assim, voltando ainda lá para a questão do ENAMED. Então, a gente teve o crescimento das escolas particulares, as escolas particulares fazem um processo seletivo financeiro, e, idealmente, a formação deveria ser para o médico para atender a população brasileira e o sistema de saúde brasileiro, então seria uma formação voltada para o atendimento do SUS, dos grandes problemas de saúde. Será que é aí que o pessoal falhou? Porque provavelmente não houve um descompasso aí. Digamos assim, as escolas muito elitizadas financeiramente, elas estão proporcionando aos seus alunos assim essas oportunidades. O que é? Queria que você voltasse um pouco nesse ponto assim para entender por Esse é o ponto. Tá. que houve Esse é o esse ponto fracasso. político da intenção. Então, assim, aí a gente vai numa outra perspectiva que é do número de médicos que é necessário para um determinado sistema de saúde. E essa grande discussão da necessidade de mais médicos, né? Não só no Brasil, mas em outros países. Mas vamos pegar aqui no Brasil. O Brasil precisava de mais médicos. Assim, isso eu acho que é absolutamente inquestionável. Né? E a gente pode pegar os números aí, assim, os números da OCDE, em que a média de médicos lá da OCDE era de 3,7, e a do Brasil estava inferior a isso. Mas não vale também comparar a OCDE com o Brasil, porque o Brasil é o país que tem o maior sistema único de saúde universal. Né? Então, assim, então a gente tem que entender que a quantidade de médicos que o Brasil precisa, eu não sei exatamente qual é, como se faz isso, mas é diferente da quantidade de médicos percentual por 1.000 habitantes que a Inglaterra precisa, ou que a França precisa. Na França, o médico de família lá faz exame oftalmológico, né? Então, assim, não tem, você não vai. Na Inglaterra, vocês talvez tenham tido alguma experiência nesse. O NHS, que é um outro modelo muito exitoso, mas que se inspira em várias coisas, vem aprender aqui com a gente do SUS também, assim, então o Family Physician vai fazer, o General Practitioner, né, vai fazer uma série de procedimentos que aqui não faz. Nos Estados Unidos, a enfermeira faz uma série de procedimentos que aqui, na nossa regulamentação, não são permitidos que faça. Então, o número de médicos, a gente não pode comparar isso de um para o outro. Não pode comparar diretamente o número de escolas. Então, se a gente pegar os Estados Unidos, é um modelo totalmente diferente, né, de alta tecnologia e altamente custoso, em que os indicadores, inclusive, de saúde, não têm avançado tanto quanto os outros países de renda máxima, na verdade, têm estagnado nessa perspectiva, e que o déficit de médicos previsto é de 120 mil daqui em 2030, né? Tem um déficit de médicos gigantesco, as escolas médicas americanas não garantem a necessidade de número de médicos. E acho que também muitas pessoas sabem, quem tem experiência nos Estados Unidos, grande parte da força médica de trabalho dos Estados Unidos hoje, atualmente vem do Oriente Médio, da Índia, né? São médicos que migram. Esse é um outro comércio que tem. E aí, voltando, Anderson, a sua questão assim, essa decisão. Então, havia
uma necessidade de ampliação do número de médicos, e aí tem o programa Mais Médicos lá Eu em posso fazer uma 2014. pausa, só uma pausa. Pode. Excelente, entendi perfeitamente. Você acha que havia necessidade de mais médicos ou você acha que a gente tinha que desregionalizar a quantidade de médicos que existia? Eu acho que Depois fala sobre isso. as duas coisas. Que há Então, uma assim, o que concentração, aconteceu? né? A Inegável. gente ampliou enormemente o número de vagas em medicina e a formação anual de médicos. Então, a gente está se aproximando a esses números da OCDE. Já estamos próximos, acho que 3,5, se a gente for ver. A demografia médica, esse grande estudo aí anual que a USP produz, que o professor Mário Chefe, enfim, importantíssimo para a gente entender isso, demonstra que a gente tem ampliado esse cosmos. Que tem havido alguma interiorização, mas que não foi suficiente. E a proposta que havia da ampliação de vagas, a decisão do governo foi, né, do Estado e dos governos que foram vindo assim, foi para uma ampliação. A Índia fez isso também, outros países fizeram isso, para ampliação, sobretudo da rede privada, porque isso é menos custoso para o Estado. O Estado tem que investir menos, fica a critério com uma regulamentação insuficiente, com controle de qualidade insuficiente. Então, chegaram muitos novos, vou chamar aí nessa linguajar aí, atores internacionais, e que o interesse não o SUS, enfim, assim, o interesse é da exploração da educação médica como mercadoria, e não pode ser. Então, esse tratamento de commodity, da vaga como commodity, que é extremamente prejudicial, sem a regulamentação forte o suficiente do Estado. E aí a gente tem essa coisa dos sistemas nossos e dos sistemas políticos, né? Então, eu estava citando outro dia, estava falando, tem gente que gosta de Milton Friedman e tem gente que gosta de Milton Santos, né? Então, Milton Friedman, o grande liberal, que acha que o mercado regula tudo, e o mercado não regula, aí está a prova, porque muitas pessoas dessas que têm criticado o número de médicos, o mercado não regula a saúde, né, e qualidade. Então, esses médicos são formados aí, assim, estão indo fazendo são charlatães, muitas vezes, não são todos, tem muito médico bom. E tem muito médico que se forma em escolas com conceitos que são bons, porque o indivíduo conta nesse contexto. Mas Milton Santos, que é um intelectual baiano, freu, assim, geógrafo, negro, professor, que analisa a globalização, ele tem um livrinho que chama Por Outra Globalização, em que ele acaba com o valor, que a competitividade não deve ser um valor, não pode ser um valor, porque ele não traz esses benefícios. O benefício, o valor que a gente tem que perseguir é da colaboração, da cooperação, porque isso leva à ampliação. Então, a gente tem que entender um pouco essas escolhas. Então, acho que se optou por a expansão na rede privada, sem um acompanhamento e uma regulamentação adequada. E aí, hoje, no cenário dessa distribuição, a gente tem muito médico, mas a distribuição ainda é extremamente desigual. Então, assim, a gente tem 6,8 médicos por 1.000 habitantes na região sudeste, enquanto a gente tem 1,7 médicos na região norte. E se a gente for para a capital interior, isso ainda é muito pior, né? Então, assim, com essa distribuição, falta muito, assim, né? Uma distribuição de médicos. E aí não tem sentido. Aí eu vou só, Freu, me permite Claro, só para claro. concluir isso. Então, tem essa coisa hoje em dia, expansão desenfreada virou uma locução, né? Então, assim, expansão desenfreada das escolas médicas, que não teve um freio. E aí o número das escolas ampliou muito, então a gente tem mais de 400 escolas, assim, número total só perde para a Índia, como se diz sempre, assim. Mas eu acho que a gente tem que analisar, não é isso, não é o número de escolas que conta. Isso conta também porque quando você tem essa difusão de várias escolas pequenas, é mais difícil o controle, né? Mas no nosso país a gente tem que ter muita escola, de fato, mesmo, né? Então são países grandes. E não vale comparar com a Índia, assim, mas tem que pensar no número de vagas. Mas a expansão de vagas também foi muito grande. E aí eu acho que tem um ponto assim que é interessante dizer que teve lá no governo Temer, teve uma iniciativa que foi celebrada, né, pela comunidade médica, pela comunidade, que foi a moratória aí da abertura de novos cursos e de abertura de vagas. E aí houve um fenômeno de judicialização. De cursos que foram abertos sob júdice. E com a impressão enorme disso, assim, né? E que aí o MEC perdeu o controle mesmo, já não estava vendo, e isso foi pior. E aí tem uma tentativa de retomada desse controle. Mas o lobby é enorme. Então, assim, o lobby é enorme. E é curioso que a gente, aí, da minha experiência própria, eu convivo nesse mundo aí da educação, todo mundo criticando
né? A abertura de escolas de vaga, quintal do gestor, mas todo mundo querendo ter a sua escola de medicina e abrir a sua escola. Então, em Salvador tem vários atores assim, instituições renomadas que têm hospitais, né, que querendo abrir escola em Salvador. O que se justifica ter mais uma escola em Salvador? E as pessoas, mais uma, não mais duas. Agora a gente tem uma escola a mais em Camaçari, então assim, aqui assim, não se justifica. Então é isso, e aí isso traz, obviamente, muito prejuízo na formação. Então, na MED vem, aí um pouco, desculpe, viu, Freire? Não, fala, tô adorando. Movimentar isso, assim, dar cenário, e eu acho que vai evoluir. Então, assim, agora tem uma discussão, aí o CFM entrou com uma proposta lá no Instagram de que ele não vai dar o registro para esses alunos que não foram proficientes, né? Então, você tem essa. E aí tem a coisa do exame de proficiência que eles querem fazer, que é a proposta do senador astronauta Marcos Pontes. Eu falo senador astronauta porque é assim que ele assina, né? Então é senador astronauta, esse é o nome dele de guerra, acho, de senador que está lá, que é a proposta do exame de ordem. E aí o modelo, acho que uma coisa que eu queria também aqui trazer, esse modelo da médico no Brasil, assim. Então, o indivíduo que se gradua em medicina, essa foi uma opção também, né? Assim, ele é médico, ele está apto a exercer a medicina. E o CFM tem que fiscalizar esse indivíduo, mas não é ele que dá a certificação para que ele possa atuar, né? A maior parte dos países que a gente tem como modelos assim, o indivíduo se gradua em medicina, ele não faz uma prova para saber se ele pode atuar ou não. Ele tem que fazer residência médica, como parte obrigatória da sua formação, e aí ele vai fazer a prova ao final da residência para poder atuar como tal. Então, a residência é obrigatória. No Brasil, se optou por não ter residência, pela residência não ser obrigatória. No projeto lá do Mais Médicos de 2014, tinha um caminho nesse sentido, assim, de tentar uma residência geral de medicina, e isso se perdeu. Hoje em dia, então, se a gente pensasse, pensemos aqui assim, se eu perguntasse para vocês, vou inverter aqui, me desculpe aqui, mas qual seria a medida que garantiria a maior qualidade da assistência e segurança do paciente? É eu fazer uma prova ao final do 6º ano, e uma prova de conhecimento como essa, assim, ou eu tornar a residência obrigatória? Assim, qual é? Eu tenho uma Eu acho que outra. essa resposta. Eu queria voltar no tema, Humberto. Eu queria voltar num tema. Desculpe a chatice. Entendendo que a gente tem uma distribuição geográfica assimétrica, né, de médicos, e que, evidentemente, assim, o médico ele busca mais centros que sejam com uma remuneração maior ou com uma facilidade de aplicar o conhecimento médico. A minha primeira pergunta para você é: como que você vê, qual que você vê a justificativa do médico se concentrar em grandes centros e não querer ir para o interior, né? A justificativa é falta de assistencialismo, é falta de substrato para poder exercer a medicina. E se você, dentro desse cenário, da maneira como você enxerga, qual que seria uma sugestão que você, se é que existe essa sugestão, né, de como a gente conseguiria, por exemplo, colocar um médico bom, bem formado, no interior para atender lá na cidade do interior do Rio Grande do Norte? Assim, como é que você veria isso? Quem é esse médico, Freu, que tem que estar numa cidade do interior do Rio Grande do Norte? Em que nível de assistência ele tem que ser? É o médico de família e comunidade, que é um especialista. Então, Sim. é esse reconhecimento e a gente reforçar. E somos herdeiros, e o SUS é herdeiro da Conferência de Alma Ata, lá de 1978, né? Então, assim, da reforma sanitária, enfim, aqui da construção da Constituinte de 1988, que forma o SUS, e que aí no governo Van der Henrique, inclusive, toma uma dimensão, a estratégia de medicina de família e comunidade, como sendo a grande estratégia da atenção primária como articuladora e porta de entrada para os serviços de saúde. Isso, num sistema universal, tem que ser esse. Então, é reforçar e reconhecer a atenção primária como o lugar de maior complexidade de atuação do médico e de valorização desse profissional. Porque a lista de problemas do ultra especialista neurologista em epilepsia, que atende lá as escleroses mesiais temporais e avalia para se o cara vai operar ou não, assim, são 2 pontinhos. A lista de problema do médico de família e comunidade ali
é desse tamanho, é de uma complexidade, né, enorme, gigantesca, mas não é da alta complexidade tecnológica. E a tecnológica tem remuneração, ganha por procedimento, tem o status, tem toda essa coisa. Então, a gente inverter um pouco essa lógica, a gente retomar essa valorização da atenção primária, sobretudo. Né? Então, Legal. carreira de Estado, essa luta tem que haver, uma remuneração adequada. E a gente entender. O médico ainda é a profissão que é melhor remunerada no Brasil. Não é mais, porque o dono de cartório, aí é o cara que ganha, assim, mas está entre as três. Legal. Então, assim, é juiz, dono de cartório, essas coisas da justiça e médico depois. Num país que é esse nosso, né, dessa desigualdade, em que a gente então tem essa complexidade. Então, estratégias de fixação, isso existe muito estudo e muita literatura sendo produzida a respeito disso. São desafios, estratégias de fixação de médicos são desafios. O primeiro ponto, assim, eu acho que tem 2 pontos, na minha visão, assim. Uma é a origem dessas pessoas. Um cara que vem do interior e vem do extrato mais baixo, um indígena que acessa uma faculdade, tem uma chance muito maior de trabalhar junto à sua comunidade indígena do que Humberto Castro Lima Filho, branco, filho de médico que nasceu em Salvador e nunca viveu. Então, a gente precisa dar acesso a essas pessoas, tem que ter políticas de acesso, ampliar a diversidade. Né? Então, tem que ter gente que trabalha, que vem da favela, né? Então, assim, que mora lá na comunidade, preto e pobre, que acesse a faculdade, para ele voltar para lá para atender. Então, a revolução médica e do sistema de saúde que a gente tem que ter é dar acesso a essas pessoas, é essa transformação da medicina por dentro que tem que acontecer. Obviamente, né? Com suporte, com suporte de infraestrutura, com as lutas. Mas é isso que a maior parte da classe médica quer. Então, assim, quando a gente luta, a organização, cadê? Hoje em dia a gente vive uma fragilidade, acabou que a gente vai. Mas educação médica e educação é política, nesse sentido. Não estou falando de política partidária, mas isso assim, são as decisões políticas. A gente está falando sobre o Enamed é uma decisão política, então é sobre isso que a gente tem que falar. Então, não é isso que a classe média como um todo enxerga como sendo relevante. Tem uma distorção que eu acho que é importante a gente sinalizar aqui, que se fala sempre da estrutura. Então, aí a outra coisa assim é a interiorização das escolas, que eu acho que isso teve um movimento, mas não garante só. Então, acho que essa outra parte também é importante vir junto com a remuneração e a infraestrutura tem que ser adequada, né? Mas eu me fugi um pouquinho que eu estava comentando, mas a gente não quer. Então, eu acho que esse processo é um processo que não existe uma solução simples, né? Elegante, né? Para um problema complexo, né? As que tem são as soluções simples, elegantes e completamente erradas, né? Por favor, não é de sua citação preferida. Eu tenho uma citação aí. Para toda pergunta complexa, existe uma resposta simples, clara, objetiva e geralmente errada. Porque perguntas complexas demandam respostas complexas. Né? Mas cara, Humberto, você respondeu muito meu questionamento, perfeito. E eu não sei se o Anderson ia falar, mas eu tenho mais uma dúvida aqui. A gente quer sugar tudo dele, né, Anderson? A gente quer ficar sugando conhecimento. A gente vai longe. De novo, eu já estou me convidando aí, vocês me convidam de novo. E, cara, assim, não sei se é o momento de mudar de alhos para bugalhos, né? Mas falando um pouco de ensino médico, né? Não sei se você depois agora tem algum outro comentário a mais fazer sobre isso, mas a medicina, eu tenho uma impressão de que ela é ensinada de uma forma meio contrária, né? E tem um livro de um autor que é impronunciável, o nome dele eu não consigo dizer, mas chama-se How to Take Smart Notes, né? Eu não sei se vocês já leram esse livro, mas o pensamento médico ele é meio o ensino médico ele é meio contrário, né? Assim, tuberculose é febre, tosse, sudorese noturna, febre, hemoptise, mas o pensamento ele é o contrário, né? Frente a sudorese noturna, tosse, hemoptise, pense em tuberculose, linfoma e coisas dessa hora. Então, o pensamento médico, na minha opinião, e o ensino deveria ser bottom-up, né? Não top-down, né? O que você acha disso, assim, como um grande gerente de escola médica, né? A gente falou um pouco sobre isso no começo agora do podcast, mas qual você acha que é o melhor método de ensino médico, assim, na sua concepção, Roberto? O que você vê? Variedade de
a variedade de métodos, Fernando, na verdade, assim, né? Então, assim, não tem um único jeito de fazer. O que você está fazendo, assim, é trazer uma das competências médicas, que é uma competência importante, que é a competência diagnóstica e de decisão. E eu gostei muito do pensamento médico. Na Baiana, a gente tem os eixos do nosso currículo, e aí que são as grandes áreas da medicina, cirurgia, clínica, saúde da mulher, da criança. A gente tem um eixo de saúde mental e autocuidado, mas tem um eixo que é do pensamento médico. A gente Boa. chama assim. É como o médico pensa. E a sua principal ferramenta é o pensamento. Porque o médico é um tomador de decisão, no final das contas. Uma decisão em relação ao diagnóstico, decisão em relação ao tratamento. Mas não é o único jeito. Mas aí quem está falando como que a gente ensina o raciocínio clínico. Um pouquinho é o que você está trazendo isso. Isso é um desafio enorme. E Anderson tem um livro que ele já me presenteou, eu nunca li, mas eu farei. Acho que agora eu assumo esse compromisso aqui publicamente. Então, Vou cobrar. mas que como que a gente faz isso, né? E como que o médico pensa? Aí eu vou resgatar. Eu não sei se você teve a felicidade, Freua, de participar do ambulatório geral didático com o professor Ricardo Nitrini, professor Luiz Getúlio Henrique Daré e Rabelo. com Getúlio Daré. Então, assim, ali Getúlio falava um pouco, sem usar os termos, isso tem uma teoria educacional por trás muito grande, mas como que a gente pensa? Como que se desenvolve o raciocínio médico? Ele usava até em inglês, assim, falava que tinha uma via, que era a via e o neurológico, a gente faz muito isso, então é esse exercício que a gente gosta, de partir do diagnóstico sindrômico, que é a conjunção de sinais e sintomas, né? Juntando as síndromes dos indivíduos, fazer o diagnóstico topográfico para ir chegar no diagnóstico etionosológico. E isso é uma coisa que exige o sistema, aí vou pegar, né? O sistema lento de Daniel Kahneman, com esforço, com tempo, né, que a gente precisa, e tem um outro jeito, que só vem com um largo contato com casos clínicos e experiência, vem, que é usando o sistema rápido, que é a highway, que é automático, que é reconhecimento de padrão, né? Que a gente tem, que bateu ali na porta, o cara abriu a porta, é Parkinson, ou Isso. bateu na porta, assim, é epilepsia, que a gente sabe. Por quê? Eu não sei explicar por quê. Aí são os níveis da competência que a gente tem também, da pirâmide das competências, que todo mundo passa nas habilidades e nos conhecimentos também, por um período da incompetência inconsciente, que é extremamente perigosa, da incompetência consciente, que é aquela que a gente sabe que não sabe, que é importante porque permite que a gente vá além se a gente tiver vontade, da competência consciente, que é essa que usa, e que aí os pares, então o aprendizado entre pares, entre o cara que está próximo de você, entre o R2 e o R1, permite, porque ele sabe o processo mental que está ali junto, e da competência inconsciente, que é a maestria, que só vem com horas de prática e muito, muito tempo, assim que a gente começa a reconhecer padrão. E aí usando o sistema 1 e essas duas misturas. Então, a gente pode partir do ensino, e aí tem estratégias de reflexão, não sei se vocês já ouviram falar, de reflexão deliberada. São estratégias para ensinar raciocínio clínico, em que você vai fazendo, você não quer saber o diagnóstico do que o cara vai fazer. Então, assim, é isso. E por que não é isso? Então, de questionamento meio dialógico, meio socrático, se a gente for ver assim, ou freiriano, se você quiser também, e que a gente parte das síndromes para as doenças. Mas veja só, essa é uma coisa que eu tenho interesse também nisso, assim, de entender, porque parte do pensamento médico, diagnóstico do raciocínio clínico, se dá pela construção de scripts de doenças. São scripts que a gente conhece aquilo que acontece. Tem esse roteiro. As doenças têm um determinado roteiro. História natural, né? Como que a gente amplia esse repertório de roteiros? Aí tem várias estratégias. E os diagnósticos, olha que bonitos. Porque resolver algoritmo, aí o ChatGPT dá um monte de diagnóstico. Mas a gente usa uma outra estratégia. Os diagnósticos nossos não se dão, assim, com a experiência clínica, o contato com muitos casos, assim, não é com as grandes coisas. Está nos indícios, nos detalhes. Então, e vocês, aí, como conhecedores de doenças, sabe, é uma coisa. Isso exige a prática, a exposição a muitos casos, né? Então, exige a reflexão, exige o tempo. Então, exige estudo, e aí a gente pode citar Osler, né? Que navegar, ele está lá no De Jong, lá na capa na contracapa do De Jong, né? Que se a gente for ver, né? Só estudar os livros, né? Ou navegar
ver pacientes sem os livros é como navegar sem um marco, sem ter um mapa dos cenários, né? Mas só ficar nos livros é nunca sair para navegar, né? Então tem que ter as duas coisas, então, nesse contexto. E aí tem estratégias diferentes, né? Aí tem gente que aprende mais, Freua, de uma forma mais expositiva. Tem gente que aprende mais na prática, na operação, assim. E a gente tem que formar muita gente. Legal. Daí que a diversidade de métodos é muito, muito importante. Legal. Muito bom. Muito bom. Bom mesmo. Muito bom mesmo. Nossa, a quantidade de Silêncio, é um citações silêncio pós. reflexivo. Eu Assim, queria... Excelente, Humberto. vale. Você precisa voltar outras vezes, viu? Já está Não, super convidadíssimo, convidado, exatamente. O cara é uma mas máquina, um conhecimento absurdo, inteligentíssimo. Muito bom. não, fantástico. eu acho assim, as que a gente... colocações. aqui, eu acho que a gente é parecido, e muitas pessoas têm... A gente tem eu tenho um grande amor pela medicina, não por assim, pela nossa profissão, e um grande orgulho disso, assim. Sou um grande crítico das médicas e médicos, você sabe que a gente convive mais, né, próximo, assim, tem a oportunidade de tomar uma cerveja, né, de discutir umas coisas assim, de falar assim. Mas eu acho que e a gente trabalha bastante, tem as diferenças geracionais também, né? A gente tem uma carreira, na nossa perspectiva, Freio, né? Eu acho que eu e Anderson, a gente é um pouco mais velho, eu acho que eu sou mais velho daqui de vocês. Né? Pouca diferença aqui. Mas a gente tem a carreira como sendo uma coisa muito importante, tem essa mudança geracional. A gente está muito sujeito a burnout, porque a gente trabalha para caramba, né? Se vira e mexe, a gente está mesmo esgotado. Mas tem uma coisa que nos protege, eu acredito, isso eu estou falando, eu imagino que também, que é esse sentimento de missão, né? De missão. Porque a gente tem uma missão a fazer, assim, o nosso compromisso com o paciente, compromisso com o nosso sistema de saúde, né? E uma missão. Aí, isso tudo é uma invenção, né? Que a gente é uma invenção, a gente inventa esses papéis para a gente, mas. Então, nessa invenção minha de achar que eu posso ajudar as pessoas, né? E uma visão romântica e utópica que eu mantenho e cultivo na minha vida como tal, e é isso que eu acredito. O que me levou a ser professor e me interessar pela educação médica tem uma coisa hereditária também aí, se meus pais, né, professores, gestores educacionais, então tem uma trajetória, mas eu não sabia que era esse caminho que ia tomar, né, de algum jeito, ou que isso ia ser grande parte da minha identidade profissional, de algum jeito, mas um sentimento de missão, de amor pela medicina mesmo, né, de transformação, e a ampliação que ser professor pode dar nessa missão de cuidar das pessoas. Porque o maior, ou um grande impacto em escala que a gente pode ter é sendo professor e participando da formação das médicas e médicos da atualidade. Isso tem um impacto gigantesco. E daí eu acho que eu tenho que falar, a gente se encontrou, Frei, alguns meses atrás, eu estava lá na USP, fazendo um curso de educação médica, ainda estamos que é o SES, né, um curso de especialização em educação nas áreas da saúde, em que uma das características desse curso é a valorização da formação do professor, e a valorização do professor. Então, médico não é professor. Então, o médico tem que ter uma formação para ensinar, e é uma ciência e uma arte complexa e bonita, tanto quanto a medicina. Mas o fato de eu ser um bom médico não garante. E o fato de eu ser mestre ou doutor, né, em medicina não garante que eu sou um bom professor. Então, a valorização do professor de medicina e da carreira de professor na medicina é uma outra coisa que transforma e impacta a medicina. A instituição que eu faço parte, que é a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, é reconhecida, e vou fazer um pouquinho de mexer, me permito, mas é reconhecida assim como um lugar que valoriza a formação do professor e que tem referência nesse sentido da formação docente. E aí eu acho que a gente precisa encerrar, e vocês que dizem, mas se deixar eu fico até meia-noite. Uma transformação, uma grande transformação da educação médica, ela começa lá em 2001, que esse é um outro tema, acho que é interessante, que é recente também, com a publicação das primeiras diretrizes curriculares nacionais. Certo? Um movimento que foi um grande movimento coletivo de transformação, e foi a primeira vez que a gente tinha esse documento que norteia a formação médica. E aí a valorização da pensamento crítico reflexivo, a valorização da humanização,
vinham já explicitados. Em 2014, a gente tem uma nova diretriz curricular nacional, talvez mais ampla. Eu acho que a crítica que ela sofreu foi que ela foi imposta meio de cima para baixo, né? Mas era uma diretriz curricular nacional boa. E agora a gente tem a de 2025, em que eu acho que é uma diretriz boa também. Eu tenho críticas a ela, porque sempre vai ter, não é, né, por isso assim, mas eu acho que ela ressalta alguns pontos que são pontos complexos, assim, porque eu acho que tem interesse, sempre representa interesses, né? Então aparece ali a rede privada como sendo campo de ação. Isso não precisava ser nomeado numa diretriz escolar nacional, não tem porquê. Então, assim, tem interesses que estão explicitados. Aparece uma ênfase aí na tecnologia dura, em robótica, numa diretriz curricular nacional de um curso de graduação. Assim, isso não tem sentido. E aí eu vou retomar aquela coisa que tinha me escapado lá, que me voltou agora. Viu, assim? Onde é que o médico e a médica formados, os egressos, os recém-egressos, vão atuar? E qual é o primeiro emprego dessas pessoas? Pronto-socorro. Pronto-socorro e atenção primária. Então, isso. urgência e emergência, que é o cenário de altíssima complexidade, de Exato. risco, e são as pessoas menos preparadas. E aí, olha só a inversão da coisa, que se culpa as escolas médicas pelos recém-formados estarem atuando na urgência e emergência. A culpa é do sistema, é do gestor que contrata essa pessoa. Mas entendendo a necessidade de saúde do nosso país e como que é modulado aqui, a gente tem que entender que as escolas médicas têm que formar emergencistas, e o foco na urgência e emergência tem que ser muito grande. Tem que formar gente para atender na atenção primária. Quem é que atua no hospital? A medicina hospitalar é a medicina feita por quem? Por especialista, por gente que tem residência. Então, o hospital, como sendo o principal cenário de prática das escolas de graduação, é uma falácia. Não é para ser. Não é para ser. O principal cenário de prática tem que ser a atenção primária, a urgência e emergência. Ainda bem que eu consegui resgatar isso, que eu acho que é uma coisa relevante. Você está falando com um cara que é especialista, né? Que eu tenho, assim, mas que reconheço a importância, né, de todas. Das especialidades são, obviamente, importantes, mas como articuladora do sistema e das necessidades atuais nossas aí, assim, a urgência e emergência e a atenção primária. Rapaz, olha, eu tinha um monte de pergunta aqui para fazer, mas eu já... acho que a gente vai ter que gravar outro. A gente vai ter que fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2. É muito inspirador te ouvir sempre, é muito legal mesmo, né? Então, sou super suspeito para falar do Humberto, mas assim, você falando me lembrou de um livro que eu li na graduação e que me marcou muito, do Rubem Alves, chamado O Médico. E aí ele começa o livro fazendo uma análise de uma pintura que chama O Médico, do Luke Fields. O livro é esse aqui, ó, peguei aqui. Que delícia! Opa! É legal. Fabuloso. E aí o quadro... E mais uma recomendação de leitura do Dr. Anderson, né, Freu? Aí Opa, aqui, mais uma. não vai dar para ver, mas tá aqui, deixa eu pegar aqui a referência certinha. O médico Sir Samuel Luke Fields. Eu sei qual que é. Um que tem uma moça deitada, ele está avaliando, deitado na cama, e tem o pai e a mãe no fundo, não é isso? Não. Isso, é uma criança. E uma criança, exato. Aqui a câmera está meio esquisita. Aqui não você está com o fundo. Deixa eu ver se eu arrumo isso aqui, enquanto eu faço uma pergunta para a gente encerrar. Pode ser, Freua? Pode. Vamos lá, Anderson. Tem que fazer, vai ser mais aí. Eu tinha várias provocações. É que, assim, tinha várias provocações, várias, mas assim, provavelmente vamos chamar o parte Humberto, que dois. a gente pode conversar sobre qualquer coisa. O cara fala de tudo muito bem, né? Mas sabia que nessa parte de educação foi gostoso ouvir. Muito bom que aprendi ouviu, muito. Né? Muito bom. Agora, só para a gente terminar, não era para eu dar uma dica, eu quero que você dê uma dica cultural, que a gente estabeleceu aqui, que a gente vai sempre pedir aos nossos convidados para dar uma dica cultural aí, que qualquer coisa que esteja lhe chamando a atenção recentemente, pode ter a ver com o que a gente conversou ou não, enfim. Eu vou dizer assim, o que eu estou lendo, viu, Anderson, agora, assim, que não é um livro tão conhecido, não tem tradução para o português, mas é que tem que ver, eu acho que tem que falar das coisas que nos tocam pessoalmente, né? Eu podia ter muita coisa, tem muito, mas o que está me tocando agora é um livro que eu estou lendo, que é A Mind Unraveled, A Story of Triumph, enfim, que a história é de Kurt Eichenwald, é um jornalista americano, né, premiado, assim, não sei se ele ganhou Pulitzer, mas ganhou prêmios importantes, é um jornalista investigativo,
Tem um filme aí estrelado por Matt Damon, que é de uma dessas investigações dele, eu me esqueço qual é o filme, mas é uma pessoa com epilepsia. E ele conta a experiência dele. Esse é o 5º livro que ele publica, é o último, aqui é de 2025, do diagnóstico dele. Então, um jovem universitário americano com 17 anos de idade no college e que tem uma primeira crise e tem uma epilepsia de difícil controle, mesmo uma epilepsia do lobo temporal, e que ele conta essa saga, uma verdadeira saga, né, médica e pessoal, assim, e os primeiros contatos com os neurologistas, assim, eu me identifiquei como exemplos negativos e que coisas que eu já vivi, assim, eu me considero um bom médico, né, então, assim, eu acho que, e uma pessoa que tem uma escuta e um cuidado, né, com seus pacientes, assim. Mas a arrogância médica como um dos piores vícios da nossa profissão e da nossa categoria, né? Então, assim, Legal. e como isso é danoso, como isso impede o raciocínio, a arrogância impede o raciocínio clínico, barra as hipóteses de diagnóstico, leva a erro médico e devassa a vida das pessoas. Então, tem exemplos de médicos muito ruins, tem exemplos de médicos muito bons, tem exemplos de pessoas que o acompanham muito bons, assim. Isso é a história dele de 1980, mais ou menos, assim. E a grande droga, aí olha só, a droga tira como a droga milagrosa da época aí, assim, sabe qual é? É o Idantal. E dental. É um grande médio que surgiu a época. E aí eu estou aqui, estou no trecho final, assim, eu quero saber essa saga Epepe, do ponto de vista biológico e médico e neurológico, epileptológico, assim, como você disse, quando é que esse cara vai controlar, melhor? Porque o cara tem uma crise a cada 2 semanas, tônico-clônica bilateral, e que se estrepa todo, e a despeito disso, assim, vai lutando e trabalhando e fazendo questão de trabalhar, e veja só, ele tem que decidir nos Estados Unidos, esse país que tem muitas coisas boas, eu tenho uma admiração pelos Estados Unidos, mas tem um monte de defeito e a gente tem que criticar. Ele tem que escolher qual é a cidade que ele vai trabalhar, e são pouquíssimas as opções, porque ele não pode dirigir. Ele tem que ir para uma cidade que tem um transporte público adequado. Ele fica restrito a Washington, Nova York e Chicago, então, para escolher e para se inserir nesse mercado inicialmente, uma luta independente. Então, é uma saga, é uma história muito, para mim, muito comovente, que toda pessoa que trabalha, toda pessoa com epilepsia deveria ler, eu acho assim, toda pessoa que trabalha com epilepsia, todo neurologista e todo médico deveria ler de algum jeito, entender que como principal lição, assim, a gente descer do pedestal, entender que a gente não é super-herói, que jaleco não é nada demais, que a arrogância é o pior vício que um profissional de saúde e um médico, que aí eu acho que a gente tem que sinalizar que somos mesmo muito arrogantes, temos que desconstruir. Excelente. Excelente. Fantástico, Beto. Fantástico. Já vamos marcar o próximo. Esse livro deu vontade de ler. Vou presentear a Carla. Depois. Apresentei mesmo, assim, eu falei com ela, eu tenho comentado com ela, né? Então, Carla é minha colega, minha parceira de trabalho aí, assim, né? Esposa de Anderson, assim, que eu nutro uma enorme admiração também. Temos uma trajetória profissional juntas, assim, estamos há 13 anos, se a gente for pensar em Carla, trabalhando junto, com um ambulatório pequeno, lá na Baiana, né? Que é um dia só, e agora, desde o ano passado, desde abril do ano passado, estamos juntos no Centro de Referência em Epilepsia Refratária do Estado da Bahia, que é uma conquista, acho que gigantesca, que me traz de volta também, Frei, aí eu estava muito na educação médica, mas para assistência, entendendo os papéis, nossos papéis enquanto médico, assim, que transcende aí a coisa do diagnóstico do cuidado imediato. Sim. A gente tem que ser gestor, a gente tem que ser pesquisador, a gente tem que ser... aí isso está até nos papéis da CAMEDS aí, que é essa estrutura lá do Canadá, que influencia muito os currículos médicos, assim, que eles falam Health Advocacy, né? Fazer essa advocacia da saúde. A gente tem que ser... E aí, no Brasil, a gente tem que ser um defensor do SUS. Legal. Isso é um papel do nosso enquanto médico. Tem que ser o nosso sistema de saúde. E eu tenho experimentado nesse último ano, atuado nesses diferentes papéis. Aí. Isso tem me dado enorme alegria, enorme satisfação com as dificuldades e as barreiras que a gente encontra. Mas aí eu queria comentar Carla, e Carla como minha parceira aí nesse processo todo. Essa história do CREA é fascinante. Acho que a gente tem que marcar um episódio para você contar lá a experiência, que eu acho que é legal muito mesmo. inspiradora. Assim.
E aí eu e Carla tem que estar junto. Sim, sim. Você não me complica. Maravilha. Maravilha. Humberto, meu, muito obrigado pela tua presença. Você é um cara 1 milhão, assim, nota 1 milhão, inteligentíssimo, um erudito, trouxe muita luz, muito conhecimento. Puta, que um bate-papo fluente, foi muito bom ter te ouvido. Muito obrigado. Convite para a parte 2 já está aqui. Por favor, aceite o convite para a parte 2, né, Aceito Anderson? já, assim, é uma honra e uma alegria estar aqui E com você. muito obrigado mais uma vez. E eu acho que a gente pode. Vamos encerrar, Anderson, porque senão a gente vai muito longe realmente. E eu acho que é isso. Obrigado, pessoal. Uma boa noite, Um um bom abraço. dia, uma Obrigado. boa tarde para todo mundo. Grande abraço. Um abraço. Tchau.